Durante as últimas décadas, os cientistas conseguiram repetidamente decifrar lugares misteriosos e excitantes que ninguém conhecia antes. Muitas coisas não puderam ser explicadas até agora, mas graças à tecnologia avançada e ao conhecimento que a acompanha, vários fenômenos são mais compreensíveis. Mas apesar de todo o progresso, ainda há inúmeros lugares na Terra cujas propriedades não podem ser explicadas cientificamente. No vídeo a seguir, você pode ver 10 lugares misteriosos que permaneceram inexplicáveis para a ciência. Será que algum dia ela conseguirá desvendar as últimas charadas? Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like, inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. A Mão de Hércules. A Mão de Hércules está localizada em Amman, Jordânia. Ela fica no fundo de uma colina. O mistério em torno da famosa mão não pôde ser resolvido até agora. Durante uma escavação, não havia muitas pistas para desvendar o templo abandonado e semi-acabado. Mas os arqueólogos concordam. Como a mão consiste em 3 dedos enormes e um cotovelo, ela deve ter sido uma estátua maciça pertencente ao semideus Hércules. Hércules era conhecido por suas aventuras e explorações, e uma teoria é que o templo era dedicado somente a ele. No entanto, ninguém sabe ao certo por que este lugar é tão misterioso. Pegadas em Aindara. Há uma pequena aldeia antiga na Síria. Chama-se Aindara e fica a noroeste de Alepo. Esta vila tem uma estrutura historicamente notável, chamada Templo de Aindara. Há uma marca notável de um par de pés colossais na entrada. Eles foram esculpidos e até hoje ninguém sabe quem fez este trabalho e qual foi a razão. De acordo com histórias e mitos, em nosso planeta viviam criaturas que eram sobre-humanas e de extraordinária estatura. O templo foi escavado por volta de 1980. Após examinações detalhadas, descobriu-se que o templo tem uma forte semelhança com o templo do rei Salomão da Bíblia. Os arqueólogos ainda não conseguiram descobrir a quem este templo da Idade do Ferro era realmente dedicado, e nem qual divindade era realmente adorada neste templo. Ilha Sem Retorno. Barça Kelmes costumava ser uma ilha no Mar de Aral, e agora é conhecida como a Ilha Sem Retorno. Barça Kelmes é turco e significa algo como quem vai para a ilha não volta. Com o tempo, a ilha secou e agora está sem água, mas as pessoas ainda chamam o planalto de ilha. Em 1929, a ilha que estava no Cazaquistão foi declarada Reserva Natural Nacional. É preciso muito esforço para chegar a Barça Kelmes hoje em dia. Entre os habitantes locais, a ilha é considerada um lugar muito misterioso, pois tem havido muitas histórias misteriosas sobre esta ilha. Alguns afirmam ter avistado UFOs, outros que o tempo acaba ali. Não há provas, mas os moradores locais também tendem a exagerar. No entanto, existem fatos. 1. Algumas pessoas tinham a pele azul depois de permanecerem na ilha por um longo tempo. E 2. Há um antigo cemitério na ilha, mas seus túmulos são relativamente novos. Quem enterrou as pessoas lá e quem são essas pessoas enterradas nesta ilha misteriosa? Até hoje, tudo isso ainda permanece um grande mistério. Então, seria esta a ilha sem volta. A árvore dupla na Itália. Na Itália, mais precisamente entre Casorzo e Grana, cresce uma árvore excepcional e misteriosa. É também conhecida como a árvore dupla do Casorzo. É uma amoreira com uma cerejeira que cresce em cima dela. Pode-se admirar como a cerejeira se eleva muito acima da árvore abaixo. Esta estranha árvore dupla é particularmente conhecida como Grana Double Tree. Então, como a cerejeira conseguiu crescer na amoreira, ainda não está claro. Entretanto, há uma teoria de que um pássaro deixou cair a semente de uma cerejeira sobre a parte alta da amoreira. As raízes, supostamente então, se espalharam para o tronco da amoreira. O tronco era oco, permitindo que as raízes entrassem na terra e, assim, absorvessem seus nutrientes do solo. As árvores não são prejudiciais uma para a outra, parecem ter chegado a um acordo. É maravilhoso observar que ambas as árvores compartilham tudo uma com a outra e que nenhuma desvantagem advém desta união. Anéis de concreto nazista. Estes anéis de concreto de enormes proporções não estão longe de Lina Kamari, um vilarejo no distrito de Pechenga.
há diferentes histórias sobre o porquê dos alemães terem construído durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, esta região é guardada e difícil de entrar. Há muita especulação porque o acesso é mantido em muito segredo. Os teóricos locais e conspiradores acreditavam que era um local de teste para dispositivos antigravitacionais e armas especiais nazistas. Além disso, o local é supostamente utilizado como plataforma de lançamento para OVNIs nazistas. Nenhuma evidência ou fotos estão disponíveis, portanto a especulação continua. Ilha descoberta no Quênia. O Quênia é um dos destinos turísticos africanos mais populares. Diz também que há vários lugares misteriosos espalhados por todo o país no Quênia. Entre esses lugares está a ilha de Inventonati. Ela está localizada no lago Turkana e parece muito misteriosa. O nome da ilha se traduz para No Return e confirma o mito de que ninguém que entra na misteriosa ilha jamais consegue sair dela. Uma exploradora inglesa chamada Vivian Fuchs decidiu visitar a ilha com 2 colegas em 1935. Eles queriam saber se este era um incidente verdadeiro ou apenas um mito. O assustador nesta expedição foi que, mesmo depois de muitas décadas, nenhum deles jamais retornou. Algumas pessoas acreditam que trovões e relâmpagos atingiram aqueles que desceram a gigantesca cratera. Outros acreditam que os visitantes da ilha foram sequestrados por alienígenas. Cada um conta uma história diferente a respeito desse mistério. Abu Ghorab. Abu Ghorab está localizado entre Giza e Saqqara, no Egito. Este é um local antigo construído por Nilser, um faraó. Mesmo que a condição não seja a melhor, no Antigo Império, o templo é um dos mais bem conservados. Em nenhum outro lugar do Egito existem objetos tão impressionantes como lá. Abu Ghorab tem um altar único feito de alabastro, tigelas misteriosas e um obelisco muito antigo. O uso desses objetos misteriosos, no entanto, permanece pouco claro até hoje. Durante séculos, o templo tem sido um grande mistério para os pesquisadores. Fica em aberto a questão de saber se o segredo em torno de Abu Ghorab algum dia será revelado. A Cidade Perdida. O deserto de Kalahari é conhecido por sua paisagem extremamente seca. Kalahari também se traduz como Grande Sede, o que confirma a ocorrência da seca. Por esta razão, é ainda mais improvável que uma cidade alguma vez tenha existido ali. A lenda, entretanto, diz que as ruínas da cidade desaparecida estão escondidas em algum lugar sob a areia antiga. O americano William Leonard Hunt viajou para o deserto do Kalahari em 1885 com uma equipe que incluía o seu filho. Lá, ele supostamente se deparou com antigas ruínas erguidas por paredes de pedra e cimento. William Leonard Hunt, que viajou para o deserto sob o nome de Guillermo Farini, fez a afirmação de que as ruínas representadas eram restos de uma civilização desaparecida. Esta afirmação naturalmente despertou a curiosidade dos pesquisadores, e assim, inúmeras expedições foram lançadas nos últimos anos, pois as pessoas estavam desesperadas para encontrar a cidade perdida. Até agora nada foi encontrado, nenhum fragmento quebrado, nenhum tijolo para confirmar a existência desta cidade. Gundy Vamp. No estado americano de Connecticut, mais precisamente em Groton, está Gundy Vamp, um lugar com estruturas de pedra antigas e bem misteriosas. Até hoje, pesquisadores não conseguem explicar quem é o construtor dessas misteriosas estruturas. No entanto, existem algumas teorias. De acordo com a teoria mais comum, o local foi construído em cerca de 600 d.C. pelos antigos celtas. É concebível que eles utilizassem o lugar como um calendário. Outra teoria é que Gundy Vamp foi construído por pessoas que também construíram o lugar de Newgrange. Também é dito que Gundy Vamp é uma espécie de portal que leva a outra dimensão. Gundy Vamp está localizada em uma área de 50 hectares, na qual existem vários tipos de formações de pedra. Há evidências de que o local foi usado por índios séculos atrás. A construção, no entanto, já tem vários milhares de anos. Até hoje, é um mistério quem criou o Gundy Vamp. Pirâmide no México. Perto da cidade do México, há pirâmides monumentais para admirar. Elas são as pirâmides de Teotihuacan, uma das ruínas mais importantes do México. Antigamente eram habitados pelos astecas, que só chegaram a Teotihuacan depois de sua construção. A cidade é chamada Nahuatl, que se traduz como o lugar onde o homem se torna Deus. Mais de 200 mil pessoas viviam neste lugar em 500 d.C. A área foi fundada por volta de 200 a.C. Apesar de sua importância política e cultural e de longas pesquisas,
Ainda há suficientes fatos inexplicáveis. Por exemplo, permanece até hoje um grande mistério de quem construiu a cidade e que língua era falada lá. Além disso, é incerto quem organizou o governo daquele lugar. A importância e o poder de Teotihuacan não podem ser negados, mas há segredos que a cidade prefere guardar para si mesma. Na Terra, ainda existem infinitos mistérios a serem explorados. Tem tantas perguntas sobre lugares misteriosos que nenhum cientista no mundo tem sido capaz de responder. Muitos mistérios têm sido decifrados ao longo dos séculos, mas alguns fenômenos inexplicáveis provavelmente deixarão um grande ponto de interrogação para sempre. Em todo o mundo, espetáculos inexplicáveis são observados incessantemente. Ninguém sabe se esta é uma fantasia florescente ou, melhor, uma prova de que existem poderes sobre-humanos. E você? Qual que é a sua opinião sobre estes lugares misteriosos e interessantes? Você é um admirador de antigos mistérios? Conte pra gente a sua opinião e experiência nos comentários abaixo e até o próximo vídeo aqui no Mundos Escondidos. Tchau!